pergunta é muito boa, Rodrigo. Eu acho que nós esquecemos no Brasil que, na verdade, o autogolpe é a tradição brasileira, não é uma exceção. A exceção no Brasil é que nós tenhamos tido, de 1989 a 2018, eleições presidenciais contínuas sem pronunciamento militar. Isto é a exceção brasileira. A nova república merece críticas as mais acerbas, mas se nós não reconhecermos que esta é a primeira vez na história republicana brasileira em que nós temos um conjunto de eleições presidenciais, embora tenhamos tido um impeachment e um golpe, mas que temos um conjunto de eleições presidenciais sem pronunciamento militar, isso já é um bom ponto de partida. Mas, muito rapidamente, Rodrigo, veja. O Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891, decretou o estado de sítio e fechou o Congresso, era um autogolpe. Houve a primeira revolta da Armada, ele voltou atrás. O vice-presidente assumiu, Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto voltou a dar um autogolpe, houve a segunda revolta da Armada, o Floriano Peixoto. Aliás, o florianismo tem relações, o bolsonarismo tem relações profundas com o florianismo. O Floriano Peixoto governou em estado de sítio e foi a primeira ditadura da República Brasileira. O romance do Lima Barreto, O Triste Fim do Policarpo Quaresma. O fim do Policarpo Quaresma é triste porque na última página do romance sugere-se que ele será executado pelas tropas florianistas. E o Floriano Peixoto executou seus adversários sem nenhum pudor. Ora, o Arthur Bernardes governou 4 anos em estado de sítio. O Washington Luiz, na sequência, 26 a 30, 22 a 26, é o Arthur Bernardes. O Washington Luiz considerava-se questão social caso de polícia e colocava as forças de segurança contra manifestações e contra greves. O Getúlio Vargas, em 37, dá um autogolpe com base numa fake news, que era o Plano Cohen, que é a primeira grande fake news da história brasileira, que foi redigida por um jovem capitão, Olímpio de Moura Filho, que, aliás, em 64, é quem desce as tropas de Juiz de Fora para dar o golpe militar de 64. O Costa e Silva assume, teoricamente, para organizar as eleições de 65. Ele dá um autogolpe, fica até 67. O Costa e Silva falece, o vice-presidente civil, Pedro Aleixo, não assume, porque ele votou contra o AI-5, o único que votou contra o AI-5. Autogolpe a uma junta governativa com os 3 ministros das pastas militares. Autogolpe é a tradição brasileira. Pronunciamento militar é a tradição brasileira. O Bolsonaro é a tradição brasileira. Mas nós estamos esquecendo que o Bolsonaro é filho do Silvio Frota. Em 1977, o Silvio Frota, que considerava que Ernesto Geisel era um perigoso militante de centro-esquerda, não me pergunte a razão, só o Silvio Frota era capaz de entendê-lo, depois dos assassinatos do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho sob tortura no 2º Exército de São Paulo, quando ele demitiu o comandante e demitiu o ministro. O Silvio Frota tentou dar um golpe de Estado para suceder o Geisel e fechar o regime. Vocês sabem quem foi o ajudante de ordens do golpe do Silvio Frota? Foi um jovem capitão, que hoje é ministro, Augusto Heleno. O Augusto Heleno foi o ajudante de ordens da tentativa de golpe do Silvio Frota, que não foi logrado porque os generais se mantiveram fiéis ao Geisel. Quem ajudava o Silvio Frota? Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mais abjeto torturador do período, e o Major Curió, o assassino dos guerrilheiros do Araguaia. Quem que o Bolsonaro recebe no Planalto? O Major Curió, a viúva do Brilhante Ustra. Quem é ministro? O Augusto Heleno. O golpe bolsonarista, isso é muito importante, ele não será um evento traumático como uma ruptura. O golpe bolsonarista está em curso. O golpe bolsonarista consiste em corroer e aparelhar as instituições democráticas e, na ponta, produzir atos eventuais de violência para intimidar. Mas o golpe bolsonarista está em curso. Diferença importante, vou passar para a Rosana, porque ela trabalha com esse tema de maneira mais profunda do que eu. Diferença fundamental no caso do Bolsonaro. É a primeira vez em que há um projeto autoritário, que também é fundamentalista, que tem um apoio forte em certas denominações neopentecostais. Veja que eu tenho cuidado de não dizer comunidades evangélicas, que são plurais, que são muito complexas, que não podem ser reduzidas a certas denominações neopentecostais. Mas em certas denominações neopentecostais já estão sendo formadas milícias paramilitares evangélicas. Milícias paramilitares estão sendo formadas em muitas denominações neopentecostais. Juntando a isso a ideologia de gênero e a pauta de costumes, o projeto autoritário bolsonarista é potencialmente muito mais perigoso
muito mais ameaçador do que todos os projetos autoritários da história brasileira republicana, que foi eivada de projetos autoritários.